Olá, espectadoras, espectadores da Rede Previdência. Estamos aqui com o grande mestre e grande advogado André Vasconcelos, um nome extremamente respeitado a nível nacional, com seu carisma, com a sua competência, com a sua atenção. E hoje ele vai dar uma entrevista para a gente sobre o tema 255, não é? Foi pela TNU, não é isso, professor André, doutor André? Exato. É, O tema foi tema abordado agora no 255. dia 16 pela TNU. Como é que é? O tema é sobre o período da graça, a prorrogação do período de graça. Como é que foi essa discussão na TNU? Conta pra gente. Bom, primeiramente, Ricardo, eu gostaria de agradecer a você o convite. É uma honra para mim estar aqui fazendo parte desse seu projeto chamado Rede Previdência, né, que é uma fonte de esclarecimento para os segurados e também para os advogados. Então, eu agradeço aqui a você o convite e ratifico que é uma honra para mim e estou sempre à sua disposição. A honra é minha. Ah, com relação ao tema 255, ele está inserido dentro de um contexto que nós chamamos no direito previdenciário de manutenção da qualidade de segurado, né? Sabemos que no direito previdenciário nós temos uma regra que são segurados, mantêm a qualidade de segurado, aqueles que estão contribuindo para a Previdência. Afinal de contas, a Previdência é um sistema contributivo. Mas existe uma exceção, que é chamado de período de graça. E esse período de graça nada mais é do que um período sem contribuição, mas que o segurado mantém aí o vínculo jurídico com a Previdência e, portanto, mantém todos os direitos inerentes a esse vínculo, né? Então, período de graça nada mais é do que isso. Ele E o estava tema contribuindo e parou, mas mantém por um tempo. exatamente, ele estava ali trabalhando, contribuindo, mas por algum motivo parou de contribuir, e aí ele não vai perder todos os seus direitos já de imediato. Não, existe um prazo de tolerância que a lei garante, né, em que ele vai manter a sua qualidade de segurado do sistema e também manter aí os direitos relativos a essa qualidade de segurado. Então, é o que a gente chama de período de graça, né? Então, está dentro desse contexto a última decisão aí do TNU no tema 255, agora no dia 16 de outubro, né? Então, o que seria, então, esse período de graça? Ele seria esse período de tolerância em que a Previdência permite você manter esses direitos. Ele é variável, ele não é uma coisa só para todas as situações. Ele varia. A lei prevê, lá no artigo 15, inciso 1 a 6, períodos diferentes a depender da situação. E o tema 255 não se refere a todos eles, não. Se refere especificamente àquele previsto no inciso 2, que é o de 12 meses. Então, estou lá, eu sou segurado, venho trabalhando, contribuindo, parei de trabalhar, parei de contribuir, eu tenho lá 12 meses em que eu vou manter a minha qualidade de segurado, ainda que eu, de fato, pare de contribuir. Na prática, Ricardo, na prática não são só 12 meses, porque pela fórmula de calcular o período, né, a gente vai perder a qualidade de segurado, quando você soma pela regra do parágrafo 4º do artigo 15, dá exatamente 13 meses e 15 dias, porque tem uma regrinha que diz que você só perde a qualidade de segurado no dia seguinte ao prazo que você tem para pagar a contribuição do mês seguinte a esses 12. Então, do mês seguinte seria o mês 13, né? O prazo para pagar é até o dia 15, então você perderia aí no dia 16. Então, somando tudo, não dá exatamente 12, mas passa um pouquinho, vai para 13 e 15 dias, né? André, Contando essa regra de calcular, né? E mantendo a condição de segurado, ele fica protegido em relação a quê? Ele fica protegido, não só ele segurado, mas também os seus dependentes, em relação aos benefícios e serviços da Seguridade. Ele vai poder aí ter acesso, caso, por exemplo, venha a ficar incapacitado para o trabalho, vai ter direito a um auxílio-doença, né? Agora chamado auxílio por incapacidade temporária, né? Então, assim, ele vai manter os direitos. Obviamente que
para alguns benefícios, como aposentadorias, né, não se exige a qualidade de segurado. Se você preencheu todos os requisitos, mesmo que você tenha perdido a qualidade de segurado, já por ter preenchido todos os requisitos, né, impera aí o direito adquirido, você vai ter direito. Mas os benefícios por incapacidade laborativa, por exemplo, né, esses benefícios exigem que você esteja na qualidade de segurado para fazer jus a esses benefícios, de forma que essa matéria relativa à manutenção da qualidade de segurado, relativa à prorrogação desse período de graça, acaba sendo algo corriqueiro nos escritórios, né? Por vezes, a gente resolve o problema do segurado calculando aí o seu período de graça, sobretudo em matéria de pensão por morte, e você vai analisar a qualidade de segurado do instituidor da pensão, né? Aquela pessoa que faleceu, o segurado que faleceu, né? Então, assim, para a gente poder focar nesse tema 255, eu vou dizer o seguinte, ele está inserido nessa questão da manutenção da qualidade de segurado, mas especificamente no que se refere à possibilidade de aumentar ou prorrogar ou estender, né, esse prazo que é de 12 meses para 24 meses. Então, o segurado, ao invés de ter ali apenas 12 meses de período de graça, ele poderia ter 24. E em que situação isso é possível? Primeira coisa, quando ele já tem pelo menos 120 contribuições pagas para o sistema. Então, se ele já tem aí 120 contribuições pagas, que dá 10 anos, né, ele vai ter direito a um período de graça, que é de 12 mais 12. 12 período normal, mais 12 pela prorrogação. Também temos outra situação, que é quando ele está desempregado. A situação de desemprego também permite uma prorrogação do período de graça por mais 12 meses, né? Inclusive, se você, segurado, preenche as duas possibilidades, já tem mais de 120 contribuições mensais e também está na condição de desempregado, soma-se 12 mais 12. E aí, somando 12 meses comuns, né, da lei, mais 12 da prorrogação dos 120 e mais 12 da prorrogação do desemprego, daria 36. Seria o limite máximo para se prorrogar esse período de graça. Mas aqui no tema 255, ele se refere apenas à primeira possibilidade, que é o de 120 contribuições. Então, ele se aplica, esse tema 255, aos segurados que já têm pago para a Previdência pelo menos 120 contribuições mensais. Então, quem está nessa situação, quem já tem aí os seus 10 anos de contribuição e que tenha contribuído sem perder a qualidade de segurado nesse período, né, que ainda que tenha parado de contribuir em algum momento, mas não chegou a perder a qualidade de segurado, então fechou aí os 120 meses, esse segurado vai ter direito a essa prorrogação que a gente está falando aqui. Então, o tema 255 discutiu exatamente, no que se refere a esse tipo de prorrogação, se essa prorrogação ela se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado de forma definitiva. Vou explicar melhor, para que o segurado entenda. Ou seja, se ela se incorpora no patrimônio jurídico, se entende que ela se incorpora no patrimônio jurídico, o segurado poderá exercer esse direito a qualquer tempo, poderá exercer esse direito mais de uma vez. Esse direito pode ser exercido com ou sem a perda da qualidade de segurado. Ele pode também ser exercido na mesma filiação em que foi adquirido ou até mesmo em filiações futuras. Enfim, se ele é incorporado, né, ou seja, o segurado, uma vez pagando as 120 contribuições, incorporou no seu patrimônio jurídico esse direito, ele não perde mais. É isso que estava sendo discutido no tema 255. Se incorpora ou se não incorpora, né? Caso não incorpore ao patrimônio jurídico do segurado, aí vai ter algumas limitações, né? No caso, ele só poderá exercer esse direito uma única vez, por exemplo. Vai lá, ele já tem os 120 meses pagos, aí vai exercer o direito de prorrogação do período de graça uma vez. Para ele exercer novamente, ele teria que pagar mais 120, né?
caso isso não incorporasse, caso o entendimento tivesse sido esse, porque é esse o entendimento do INSS na IN 77. Lá no artigo 137, parágrafo 2º, diz que se uma vez exercido o direito de prorrogação por 120 dias, para exercê-lo novamente, terá que o segurado pagar mais uma vez as 120 contribuições, entendeu? Então, é a interpretação do INSS na IN e que o INSS pretendia que a TNU acatasse esse entendimento, mas não foi isso que aconteceu. A TNU decidiu em favor do segurado, no sentido de entender que esse direito à prorrogação por mais 12 meses, em decorrência do segurado já ter aí 120 contribuições pagas, esse direito se incorpora sim ao patrimônio jurídico do segurado, de forma que ele vai poder exercer mais de uma vez, ele vai poder exercer perdendo ou não a qualidade de segurado, na mesma filiação em que ele adquiriu esse direito ou até mesmo em outra, né? Por exemplo, ele estava ali trabalhando, parou de trabalhar, mas arrumou uma outra atividade, voltou a ter uma nova filiação, ele vai poder exercer esse direito também na nova filiação, ou seja, uma vez incorporado, não haveria limitação para o exercício desse direito. E foi isso que entendeu a TNU, né? Nesse sentido, em favor do segurado. E o importante dessa decisão é que, como ela vem do órgão máximo dos Juizados Especiais Federais, que é a TNU, a Turma Nacional de Uniformização, ela vai vincular todos os juízes e as turmas recursais nos Juizados Especiais Federais, né? Eles têm que observar essa norma. Agora terão, sim, que decidir sempre em favor do segurado nesse sentido, de, uma vez exercendo esse direito de prorrogação, ele poderá vir a ser exercido novamente, independentemente de pagar mais 120 contribuições. É nesse sentido a importância dessa decisão da TNU. Okay? Ele vai vincular todo o microsistema dos juizados especiais. Agora, Ricardo, eu chamo a atenção para uma questão. Isso é definitivo? Né? Eu entendo que isso ainda pode ter uma reviravolta. Por quê? Porque no final de 2018, o STJ, a segunda turma, melhor dizendo, do STJ, decidiu em sentido contrário. Né? Lá, a segunda turma entendeu que, por se tratar de uma exceção à regra, porque a regra é que o sistema é contributivo, né? O sistema previdenciário, você tem que pagar para manter a sua qualidade de segurado. Quando a lei prevê que você vai manter a qualidade de segurado sem pagar, ou seja, vai estender aí o seu período de graça, na verdade, isso aí é uma exceção. Né? Então, por se tratar de uma norma excepcional, entendeu o STJ que ela deve ser interpretada restritivamente, de forma que, uma vez usufruído do direito à prorrogação, para ter novamente a possibilidade de exercer esse direito de novo, deve o segurado pagar mais 120 contribuições. Né? Esse foi o entendimento da segunda turma do STJ, entendendo que não incorpora o patrimônio jurídico do segurado, né? Não incorpora esse direito à prorrogação depois que ele paga as 120 contribuições mensais. Não incorpora. Então, uma vez exercido o direito, ele vai caducar. Né? Ou seja, exerci o direito agora, a prorrogação, mas para eu exercer novamente, eu tenho que adquirir novamente esse direito e aí pagar mais 120 contribuições. Né? Esse foi o entendimento do STJ. Como entre o sistema dos juizados especiais, né? Decisão em última instância no caso da TNU, e o entendimento do STJ, no da TNU já foi definido, porque foi representativo de controvérsia, vincula todo o sistema do juizado. Mas ainda há a possibilidade do INSS levar isso novamente para o STJ. E aí sim, no futuro, pode ser que isso tenha uma reviravolta. Né? O INSS certamente levará o tema ao crivo do STJ para a definição dessa matéria. E a última palavra
de fato, quem vai dar é o Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça. Ok, Ricardo? Brilhante explicação, doutor André. Eu, Obrigado. eu quero falar para você que é segurado, mais importante, na dúvida, procure um advogado, é muito importante. Procure advogados como o doutor André, no país tem vários advogados brilhantes, previdenciários, geralmente vinculados às entidades. O doutor André é vinculado à APREV, a Associação dos Advogados Previdenciários de Pernambuco, né? Além de ser professor, agradecer muito o conhecimento que você repassou para o segurado e para outros advogados, dizer que a Rede Previdência está sempre aberta a você e agradecer a tua valiosa contribuição. Eu que agradeço, meu querido. Estou sempre à sua disposição. Até breve. Até breve.